Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos uma festa da igreja, a Cátedra de São Pedro. Uma festa que começou a ser celebrada de modo mais particular no século IV, por volta do ano 354. Cátedra é o lugar onde o bispo de Roma celebra, preside. O bispo de Roma, ele preside a igreja em comunhão com o colégio apostólico, em unidade com esses bispos, mas é da cátedra de Pedro, que é o bispo de Roma, que ele governa, que ele cuida da igreja. No início da igreja, quando foram se construindo as coisas, no começo havia até uma pentarquia. Cada apóstolo governava em uma dos principais territórios. Então, um em Antioquia, Tiago em Jerusalém, Pedro em Roma, e assim por diante, em 5 importantes lugares que fazia naquela época uma grande comunhão. Quando um dos apóstolos, episcopos, tinha uma decisão importante para tomar, uma dúvida de como agir, eles iam perguntar ao bispo de Roma, a Pedro. Pedro, então, é o bispo de Roma, que da cátedra que nós hoje estamos celebrando, ele governa toda a igreja, em unidade. O evangelho de hoje, São Mateus, nós já ouvimos essa semana, de um outro evangelista. Hoje, para nós, como nós estamos pensando na cátedra de Pedro, nós vamos nos ater aqui principalmente na segunda parte. Jesus, ele levou os seus discípulos para um lugar afastado, chamado Cesareia de Filipe, e lá ele pergunta primeiro: quem dizem que eu sou? Então vão dizer que é João Batista, outros vão dizer que ele é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Porém, Jesus, ele num determinado momento, ele se volta para os apóstolos, aqueles que são próximos, e pergunta para eles: e para vós, quem eu sou? E quem vai responder essa pergunta é Pedro. Quando Pedro responde, ele está respondendo em nome, em unidade com os outros apóstolos. Não é ele que responde sozinho, mas ele responde em nome do colégio apostólico. E Pedro responde assim: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta de Simão. E Jesus vai fazer a ele um elogio: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então nós hoje acreditamos que o Pai do céu continua revelando a Pedro, que é o Papa Francisco, revelando quem é o Filho. É Deus que conduz, que revela ao Papa Francisco, o Pedro da igreja de hoje, os caminhos da igreja de Jesus. Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Shimon ben Yohanan, Simão, filho de Jonas. A raiz
da palavra Shimon, Simão, vem de Shema. Shema na Bíblia, Shema, Israel, significa escuta. Nós podemos dizer então que Simão, Shimon, é aquele que escuta a vontade de Deus. Ao mesmo tempo, nós podemos interpretar que Jesus o chama de filho de Jonas. Jonas foi aquele que resistiu em fazer a vontade de Deus. Um dia Deus deu uma missão para Jonas e ele, em vez de realizá-la, ele foge em alto mar, até que os marinheiros o jogam na água, ele é engolido por uma baleia, e depois então ele vai fazer a missão em Nínive. Primeiro ele não vai, depois ele experimenta a dor e vai fazer a missão. Assim também é Pedro, que no futuro vai negar Jesus 3 vezes, mas depois vai entregar a sua vida por ele. Simão é o homem frágil, humano, no sentido antropológico, mas Deus agora, Jesus vai dizer para ele: tu és Pedro, ou seja, pedra, Petros, tu és Pedro. É a dimensão da missão. Simão é humano, Pedro caracteriza a missão desse que Jesus escolhe. Pedro é a missão dele. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo, alicerçada sobre essa pedra onde está Pedro. Mas a igreja que é construída, e por isso vai dizer aqui, o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Ou seja, o poder do Hades, que é a região da morte, que é o andar inferior, daí vem a palavra inferno, andar inferior, nunca vai vencer a igreja, porque ela é construída sobre a pedra. A igreja é de Cristo. E por fim, Jesus entrega a Pedro as chaves do poder. Tudo que tu ligares, o que Pedro faz na terra é ligado no céu. O que Pedro desliga na terra é desligado no céu. Quando você é batizado na terra, você se torna filho de Deus no céu. Quando você se une em matrimônio na terra, você se une como família de Deus no céu. E assim por diante. Nós devíamos também ser pessoas que levam os irmãos para o céu. Que hoje essa profissão de Pedro, dizendo que Jesus, tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, possa nos ajudar também a rezar por aquele que hoje preside a igreja da Cátedra de Roma, o Papa Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.